Bom dia a todas e todos. Eu queria dar início a essa mesa redonda tão importante, tão necessária. E, antes de tudo, queria agradecer à Comissão Científica do Congresso, do 11º Congresso Brasileiro de Epidemiologia, o convite, para eu coordenar a mesa. Queria agradecer também de antemão os colegas que estão aqui, que aceitaram o convite e que vão participar. Eu vou, então, para a gente não perder mais tempo, porque já perdemos um tempinho, passar a informação, os créditos dos colegas que estão aqui com a gente, e já novamente agradecendo a presença deles. A gente vai ter, então, como primeiro expositor o Carlos Machado, que é graduado em História na UF, tem também um mestrado em Engenharia de Produção na UFRJ, tem um doutorado de Saúde Pública na Fiocruz, Ciências Ambientais na USP e é pesquisador da ENSP Fiocruz. O Carlos Machado está coordenando esse tempo todo de pandemia, o Observatório Covid-19 da Fiocruz, e ele é membro do Conselho da Diretoria da Abrasco. Muito obrigada, Carlos, pela sua presença. Nossa segunda expositora vai ser Maria Amélia Veras, que é professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. Ela coordena o programa de pós-graduação em saúde coletiva, é coordenadora do NUS, Saúde, Sexualidade e Direitos Humanos da População LGBT+, membro da coordenação da Rede Ibero-Americana de Estudos sobre Homens, Gays e Outros, e Pessoas Trans, foi presidente da Comissão Científica do 10º Congresso Brasileiro de Epidemiologia e faz parte da Comissão Científica do atual Congresso, 11º Congresso. Depois, nós vamos ter Pedro Rodrigues Alau, que é graduado em Educação Física, mestre e doutorado em Epidemiologia na Universidade Federal de Pelotas, é docente associado da Universidade Federal de Pelotas no curso de graduação em Educação Física e nos programas de pós-graduação em Educação Física e Epidemiologia da UFPEL. É um dos sócios fundadores e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Atividade Física, foi reitor da UFPEL e tem tido uma atuação muito importante em toda essa crise sanitária com a Covid-19 no Brasil. E, por último, nós vamos ter nossa colega Naumar, que é graduada em Medicina na UFBA, tem doutorado na McGill, na Universidade de McGill, é professor honoris causa também da Universidade McGill, foi reitor da UFBA e também da Universidade Federal do Sul da Bahia, atualmente é pesquisador colaborador do Instituto de Estudos Avançados da USP, foi vice-presidente da Abrasco junto comigo na gestão anterior e tem sido muito, muito, muito atuante, tem participado demais e colaborado demais com toda a resistência e resiliência que a gente tem tido na Covid-19. Então, gente, para a gente não perder mais tempo, passo agora para o Carlos fazer sua exposição. Microfone. Vamos aprendendo. Em primeiro lugar, Gunnar, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você, Maria Amélia, o Pedro, o Naumar. Eu vou trazer uma apresentação a partir do nosso trabalho no Observatório, com o objetivo de contribuir para o tema principal dessa mesa, que é o que a epidemiologia aprendeu com a pandemia. Bem, para começar, eu não sou epidemiologista, vocês viram, minha formação é bastante diversa, mas a epidemiologia ela é fundamental e necessária para que você possa acompanhar desastres, pandemias, epidemias e tomar decisões de formas adequadas. Então, eu vou falar, a partir da experiência do Observatório, dos desafios que têm sido colocados para nós nos cenários epidemiológicos. Eu estou chamando de cenários epidemiológicos porque os cenários não só são, por natureza, mutantes, cambiantes, como exigem um processo de contextualização o tempo inteiro. Então, eu vou falar sobre o desafio de monitorar os cenários epidemiológicos na maior epidemia do século, nessa pandemia. Eu acho que a primeira coisa importante, até do lugar que eu venho, eu trabalho com desastres há muitos anos, desastres de origem natural ou de origem tecnológica. Então, primeiro, a pandemia é compreendida como um desastre global. Eu vou chegar lá.
Só que nesse desastre, não é? Eu trago o exemplo do furacão Maria, que é um evento extremo, e eu trago ele não por acaso, porque no furacão Maria nós tivemos o registro oficial de 60 óbitos, né? E o Trump teve depois lá, não é, dizendo que aquilo não era nada, que só no 11 de setembro tinham morrido mais de 2.000 pessoas. E depois um estudo realizado, não é, pelas autoridades locais, com a Universidade de Washington, não é, levantando e monitorando nos 6 meses seguintes após o desastre, né, a morbidade e mortalidade chegou ao total de mais de 3.000 óbitos, né? Então, eu trago esse evento para ilustrar o desafio que a gente tem, porque, de modo geral, a gente tem monitorado muitos casos e óbitos, que são as situações do agora, mas nós temos os impactos, não só presentes, como futuros, que estarão presentes nessa pandemia e que vão além das síndromes respiratórias, ou seja, a ideia da pandemia como uma sindemia. E esse desastre ele tem como uma característica, algo que é importante, nós não estamos externos e analisando o mesmo, nós estamos envolvidos, expostos e participando diretamente do mesmo, que coloca um desafio a mais e além para todos nós pesquisadores. E ter clareza, né, que o que nós estamos monitorando é apenas a ponta de um iceberg. E aí eu trago como exemplo o A68, que foi um iceberg que se desprendeu da Antártida, não é, como resultado das mudanças climáticas. E aí eu gostaria de pensar o Brasil, não é, como um iceberg que se desprendeu do continente, não é, e que pode estar à deriva, não é, e que nós vivemos um desastre onde a pandemia é apenas um deles, não é? Provavelmente outros virão se sobrepor. Então, eu acho que a pandemia, primeiro, como um problema complexo, não é? Porque envolve múltiplas dimensões, e tenho certeza que o Naumar trará isso de modo brilhante, não é? Como um desastre global que envolve simultaneamente uma singularidade, que é do vírus e da doença, mas também processos estruturais globais e nacionais. Nós estamos vendo, por exemplo, o acesso desigual, por exemplo, às vacinas, e também conjunturais, não é? Com crises sociais, políticas e econômicas se sobrepondo simultaneamente, o que traz um desafio imenso ao olhar para esse cenário, não é? Considerando muitas vezes os dados disponíveis sobre os vírus e suas mutações, sobre a doença, não é? Casos, internações e óbitos, mas que vai para muito além disso. E, então, enquanto problema complexo, esses cenários se caracterizam, né, e isso é importante a gente ter em conta para poder olhar para essa pandemia, o monitoramento da mesma. Primeiro, as escalas globais e locais simultaneamente, o potencial de sobreposição de riscos, danos, doenças e agravos, e a sindemia é um conceito importante para compreender, estruturas e dinâmicas e processos sociais, econômicos, políticos altamente interligados, monitorar a pandemia é monitorar simultaneamente o contexto, com alto grau de variabilidade e incertezas científicas, para além de incertezas, indeterminâncias, ignorâncias e mesmo ambiguidade na interpretação dos dados, diferentes atores e interesses em disputas e, por fim, exigirem decisões em condições de urgência, ou seja, exigirem decisões mesmo com ausência de dados e informações, muitas vezes estruturados como gostaríamos. O Observatório Covid-19 na Fiocruz ele foi estruturado numa perspectiva que tem como pano de fundo fortalecer a governança, como requisito, como pré-requisito para o enfrentamento da pandemia, ou seja, além de envolver os governos, o envolvimento de diferentes atores na sociedade, desde os conselhos, CONAS, CONASENS, Conselho Nacional de Saúde, uma diversidade de outras instituições e ONGs, além dos governos, governos estaduais, municipais, em diferentes níveis. O desafio de manter a coerência e a congruência na produção das informações para a ação
em um cenário complexo, eu não vou repetir o que já disse anteriormente, mas nesse cenário complexo, não é? Um cenário de crises e disputas políticas, sociais e econômicas, inclusive sobre a pandemia e as medidas a serem adotadas, e com o desafio de fortalecer a confiança nas instituições e nas ciências como fundamental para a gestão de risco na pandemia. Eu acho que no Observatório nós assumimos um pouco essa responsabilidade de fortalecer não só a Fiocruz, mas as instituições científicas de modo geral, não é? E a ciência. Isso num contexto, eu não vou trazer em detalhes, mas eu acho que o relatório da CPI da pandemia trouxe uma série de elementos aos quais nós não estivemos em nenhum momento alheios, não é? Já que era importante olhar para os dados, não é? Do vírus, da doença, casos, óbitos, internações e tudo mais, mas num contexto que envolvia debates sobre gabinete paralelo, imunidade de rebanho e tratamentos precoces, não é? O impacto da pandemia sobre diferentes grupos, né? Sobre os indígenas, mulheres, populações negras, quilombolas, só para a gente citar alguns exemplos, não é? Num contexto de forte oposição, não é? De governos, não é? No Brasil e no mundo, não é? As medidas não farmacológicas, não é? A alegação de supernotificação, quando a gente tem, na verdade, uma subnotificação, recusa e atraso na aquisição de vacinas, não é? A desinformação, não é? Fake news na pandemia, não é? Em diversos momentos, que é algo que é um desafio que nós temos que monitorar e estar preparado nas pandemias e epidemias futuras, não é? E foi nesse contexto que nós fomos produzindo uma série de boletins procurando responder aos desafios que estavam colocados desde a crise do sistema de saúde, aceleração da mortalidade, o problema do transporte, o uso de máscaras, medidas de distanciamento físico e social, a questão das vacinas, não é? Procurando trabalhar para produzir congruência, coerência e confiança, um conjunto bastante restrito de dados, mas na lógica de um painel de indicadores, né? Procurando sempre interpretar semanalmente, quinzenalmente, as tendências da incidência da mortalidade, né? Os níveis de atividade das síndromes respiratórias agudas graves, não é? A questão dos leitos, a taxa de ocupação de leitos, UTI, não é? A evolução da pandemia, não é? Por internações e óbitos para os diferentes grupos etários, a evolução da vacinação, os impactos da vacinação na redução de óbitos, enfim, procurando trazer uma série de elementos que nos permitisse, a partir dali, a ponta do iceberg, né? Eu trouxe para vocês de início a ideia do iceberg, e o que a gente monitorou foi a ponta do iceberg. E como naquele iceberg, olhar para as mudanças climáticas certamente é olhar para além do gelo e da datação do gelo. Envolve uma multiplicidade de aspectos, nessa pandemia não é diferente. Só que nós temos o desafio, e a epidemiologia não está alheia a isso, não é? De responder à pandemia num cenário em que a gente tem crises e mudanças, não é? Para um mundo que será e que vem se tornando diferente daquele que a gente conheceu. Não só no que se refere às mudanças climáticas, a imagem que eu trouxe, mas também, certamente, no que se refere às pandemias. Então, a primeira ideia, acho que é muito importante, a pandemia como uma fratura exposta da ideia do pacto que funda a modernidade e o Estado moderno. A epidemiologia, né, a Naumar tem um texto muito importante, não é? Acho que, se não me engano, de 86, um pouco do histórico da epidemiologia, não é? E a epidemiologia nasce com a modernidade e o Estado moderno, não é? Ou seja, e na lógica do Estado moderno e da ciência moderna, a ideia de que qualquer problema de ordem prática, não é, e política, o território dos governos, poderia ser traduzido em um problema técnico-científico, o território das ciências. E de que a resolução de um problema técnico-científico, não é, do terreno das ciências, resolveria um problema de ordem prática. Ou seja, não só esse pacto e essa ideia, não é, sofre rupturas, no que alguns chamam, não é, de pós-modernidade, a modernidade tardia, não é? Giddens é um autor importante para essas ideias, assim como essa que eu trago agora vem da Silvia Funtovsky, da Cecília Hidalgo,
né, 2 argentinos, Silvio vive na Itália, mas refletindo sobre a pandemia. E neste pacto, a epidemiologia e as ciências de um modo geral são desafiadas a oferecer certezas e verdade para tomada de decisões em condições de urgência, e aí a gente tem o tempo da ciência versus o tempo da política, o que por si só já representaria um desafio, né, um problema complexo, tremendo, em um cenário caracterizado por incertezas e ambiguidades. E ambiguidades eu estou chamando, né, atenção para diferentes, não só as incertezas, mas diferentes interpretações legítimas, muitas vezes até sobre dados comuns. A indeterminância, ou seja, os sistemas são abertos e em permanente mudança, ou seja, se os métodos tradicionais da ciência, né, incluindo da epidemiologia, tendem a tratar, né, os dados e os sistemas de forma estruturada, nós temos um problema que se caracteriza exatamente por desestruturar não só o conjunto de dados, informações, não é? Para além dos problemas políticos que nós tivemos, né, na provisão de dados e informações, ou mesmo a tentativa de interromper a divulgação de dados sobre mortalidade, como nós tivemos, se eu não me engano, em junho, né, do ano passado. E aí o boletim, o primeiro passa a ser publicado em julho do ano passado, até como resposta a essa situação de não divulgar mais os dados. Quer dizer, o que a gente avaliou que era fundamental produzir boletins com análise da situação. Não é? Em contextos socioambientais desiguais, diversos, e com conflitos e disputas, não é, políticas e econômicas. E nesses conflitos e disputas políticas e econômicas, eu volto ao slide anterior, não preciso me remeter mais ao mesmo, que a gente tem um contexto de fim daquele pacto entre o Estado moderno e a ciência, e esse momento de crise, mesmo de contestação da ciência que a gente vive, não é? Ele certamente não passará com o fim da pandemia. Ele traz, não é, certamente, um novo contexto do ponto de vista social, político, econômico, ambiental e também, certamente, da ciência, que obriga a todos nós, e a epidemiologia, certamente, a se reposicionar no sentido de ser capaz de produzir, não é, dados, análises e interpretações num tempo que é o tempo das urgências, que é diferente do tempo da ciência, não é, de forma contextualizada. E quando eu trago o relatório da CPI, ou seja, nos nossos boletins não tinha nada diretamente remetido, não é, ao que estava sendo produzido na CPI, por exemplo, né, mas nós fomos procurando responder ao contexto e às questões que estavam sendo colocadas pela sociedade o tempo inteiro, que certamente envolviam os dados sobre os quais nós nos ancoramos o tempo inteiro para responder, mas iam para além dos dados e envolviam esse contexto. Então, eu trago esses elementos no sentido de subsidiar, não é, as reflexões, e que a gente possa ter uma mesa em que possamos avançar, não necessariamente nas respostas, mas no sentido de trazer um conjunto de perguntas que nos ajude a ir além. Obrigado e um bom dia para todos. Muito obrigada, Carlos. Foi ótimo você trazer os desafios, como a gente tinha te solicitado, desafios para monitorar os cenários epidemiológicos da maior epidemia do século. Queria aproveitar, Carlos, para agradecer o trabalho que vocês têm feito ali na Fiocruz com o Monitora Covid. Na realidade, tem sido assim, uma forma da gente ter rapidamente uma avaliação em cima de dados, né, concreta. E eu preciso até confessar aqui, muitas vezes eu ligava para o Carlos correndo, o que é que eu falo agora? O jornalista está me perguntando o que vai acontecer semana que vem, como é que está? E eu ficava desesperada, e o Carlos o tempo todo me ajudou, essa época toda de pandemia. Foi muito bom. Obrigada, Carlos. Então, eu passo agora para a Maria Amélia. A Maria Amélia vai falar para a gente sobre rompendo barreiras, investindo no trabalho interinstitucional. Eu não falei que a Maria Amélia tem sido ativa
no Observatório Covid-BR, né, que é uma rede super ampla, né, com participação de vários profissionais de áreas distintas, e a Maria Amélia tem sido ali uma das pessoas que lidera essa rede. Então, Maria Amélia, você é a pessoa melhor para falar para a gente desse trabalho interinstitucional, com a sua formação em epidemiologia de doenças transmissíveis. Muito obrigada, Gunnar, muito obrigada à comissão organizadora, é um prazer estar aqui compartilhando essa mesa com pessoas que eu tenho profunda admiração e amizade de muito tempo. Eu vou também compartilhar aqui minha apresentação. A primeira coisa a dizer, né, que muito interessante que esta apresentação, não por acaso, venha depois da apresentação do Carlos, porque eu vou falar também de um observatório, da história de um observatório, e houve muitos observatórios surgiram no contexto da Covid, então o nosso acrescentou um BR ao seu sobrenome para conseguir, inclusive, se distinguir. E o que eu falo aqui é fruto de uma experiência coletiva, de muitas pessoas que contribuem com essas reflexões. Bom, inicialmente, dizer assim, quem é este Observatório Covid-19-BR? Ao contrário do Observatório da Fiocruz, o nosso é formado por um grupo de cientistas que estão ancorados em diversas instituições, localizados praticamente em todos os estados brasileiros. Alguns de nós são brasileiros e estão, neste momento, baseados em instituições fora do Brasil, e que se juntou espontaneamente para produzir análises cientificamente embasadas e atualizadas no cenário da Covid-19. Então, este observatório não dispõe de afiliação institucional e nem dispõe de financiamento, significando que todo o trabalho do observatório é um trabalho absolutamente voluntário que acontece em paralelo às atribuições que os pesquisadores têm nas suas vidas acadêmicas institucionais. Bom, ele foi formado em março de 2020 e desde então cresce bastante. Hoje são mais de 80 pesquisadores afiliados, associados. Esse observatório, né, eu acho que uma das questões interessantes para a gente pensar é que ele tem, dentre os pesquisadores que formam o observatório, algumas experiências de atuação interdisciplinar e algumas vezes interinstitucional, que sem dúvida nenhuma contribuíram para que este olhar, né, e essa estrutura acontecesse. Eu gostaria inicialmente de destacar que o núcleo que forma a primeira versão do observatório é composto, então, por um grupo que mantém a Escola de Verão em Biologia Matemática, que é sediada no Instituto de Física Teórica da Unesp, aqui em São Paulo, e que tem a colaboração dos docentes da Ecologia da USP e da Matemática da Federal do ABC. Então, esse grupo já oferece há alguns anos um curso de verão interinstitucional, em que metade das vagas são destinadas a alunos de formação em ciências biológicas e a outra metade a alunos de formação em matemática e física. Curiosamente, na história deste trabalho, pouca participação da epidemiologia. Uma segunda experiência de pessoas que compõem o observatório, que sem dúvida inspiram a atuação, é a experiência da Summer School do Departamento de Ciências Políticas da USP, e também é uma iniciativa da International Political Science Association, em que está a professora Lorena Barberia. E, por último, eu gostaria de destacar a experiência de um curso que acontece há alguns anos no Brasil, desde 2008 também, que é uma parceria da Escola de Saúde Pública da Harvard com várias instituições públicas no Brasil, e que oferece um curso de saúde pública, um curso de campo aplicado, em que metade das vagas é destinada a alunos
que se encontram na Universidade de Harvard, e a outra metade é destinada a alunos de diversas instituições brasileiras que participam de um processo seletivo bastante amplo. Além disso, nós temos pessoas com experiência em outras atividades educacionais, como o projeto Imunologia nas Escolas, então, em que pesquisadores vão a escolas secundárias de São Paulo na tentativa de traduzir a ciência. Bom, então é um time que reúne pessoas com as formações mais diversas, a gente pode dar uma olhada aqui de epidemiologia, engenharia, matemática, física, imunologia, educação, jornalismo, comunicação, né, e várias outras, trabalhando então num trabalho que a gente poderia dizer interdisciplinar, e aqui ousando a tentar construir algo que seja transdisciplinar. O que o observatório faz, né? Então, o observatório tem se dedicado à análise de dados desde o início da pandemia também, com as bases dos sistemas de informação públicos, mas um trabalho especificamente reconhecido e que tem sido feito de maneira sistemática é o uso de nowcasting, técnica estatística para corrigir o atraso na notificação dos casos e produzir análises que já prevêem como é que nós estaríamos hoje caso as notificações tivessem chegado, e cálculo do chamado R efetivo. Vale destacar aqui que nesse processo há uma colaboração intensa entre pesquisadores do Observatório Covid-19-BR e pesquisadores da Fiocruz que se encontram no grupo MAV, ProCC do Infogrip. O observatório tem feito, então, também um trabalho de monitoramento de políticas públicas. Como é que o governo está respondendo à epidemia de Covid, ou à pandemia de Covid, em cada um dos seus locais, e que consonância, ou na maioria das vezes, dissonância existe entre o que a curva epidêmica mostra e o que os governos estão fazendo em termos de medidas de contenção. Esse tem sido um outro trabalho bastante sistemático. Além disso, né, com a forte base matemática e estatística do grupo, também há vários trabalhos de modelagem. Aqui um exemplo de uma versão brasileira de um modelo chamado do grupo COMO, que é um consórcio de modelagem, baseado na Universidade de Oxford, com o qual o grupo do observatório colabora. Aí novas aqui modelagens, essa foi feita bem no início da pandemia, para trabalhar possíveis futuros cenários aqui para o município de São Paulo. O observatório se envolveu também num trabalho importante de advocacy, envolvendo essa disputa da narrativa com todas as fake news e a situação de infodemia que a gente tem discutido ao longo do Congresso e durante todo o período da pandemia, e temos produzido muitas notas técnicas, produtos para serem difundidos em mídias sociais em relação a um conjunto de aspectos bastante importantes, né? O Observatório é também uma das instituições que conduziu a pesquisa Todos pelas Vacinas. Mas escrevemos e discutimos a questão da necessidade de vigilância genômica, temos todo um grupo técnico bem apropriado sobre a qualidade das máscaras, a transparência dos dados públicos, entre outras ações. A produção acadêmica não é um objetivo inicial do grupo, mas algumas das perguntas que surgem no grupo como elemento de provocação ou de debate frente ao que está acontecendo na pandemia, têm resultado em trabalhos que estão sendo publicados ou já foram publicados em periódicos com revisão de pares, nesse momento alguns ainda em preprint. A comunicação se tornou também um instrumento bastante importante e forte do observatório, com todas as campanhas, mas também
com uma presença muito forte no Twitter, no Facebook, fazendo com que a gente possa também usar a voz deste observatório, né, para veicular informações cientificamente embasadas. Bom, material de divulgação, nós fizemos uma parceria com a ANESP, que é a Associação Nacional dos Especialistas em Gestão Pública, e com a rede de prefeitos para difundir material educativo, né? Então, houve tradução de material e criação de alguns outros. Bom, como é que a gente trabalha, como é que opera esta instituição, esta organização, não instituição? Ela opera 100% de modo virtual, né? Hoje em dia, com uma forte operação via grupos de WhatsApp. Nem sempre foi assim, no início, outras formas de compartilhamento e elaboração de documentos eram mais utilizadas, mas eu diria que o WhatsApp, de fato, tomou conta. Além de grupos, tem um grupo geral de WhatsApp do Observatório, que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, e há também, de acordo com o interesse em um tema, a formação de grupos de WhatsApp especializados para realizar algumas tarefas, alguns deles efêmeros e outros permanentes ao longo de todo o tempo. É importante dizer que o observatório, todo o trabalho do observatório está disponível no seu site, inclusive códigos e scripts são abertos, né? E temos também tido uma parceria importante, bastante sustentada, com equipes técnicas de secretarias de saúde e, em particular, com a assessoria técnica do COSENS em São Paulo. Bom, o observatório pode ser encontrado, o material todo, aí tem o endereço do site. A presença do observatório na mídia, em jornais, em televisão, foi muito intensa durante o ano de 2020, não tão intensa durante o ano de 2021, talvez como um reflexo, inclusive, da diminuição da importância que o tópico Covid vem assumindo em jornais, na televisão ou jornais de grande circulação. Eu não vou falar muito sobre quem nos inspira a pensar, né, em como é que a gente vai tratar objetos e sistemas complexos, senão rompendo as barreiras das disciplinas, né, mas também, nesse caso, muito importante, das instituições. O mestre vai falar depois de mim e ele vai explicar tudo isso muito melhor. Bom, o que caracteriza, então, esse observatório formado dessa maneira, né, como um espaço interessante de produção de conhecimento? O observatório não tem coordenação, não tem estrutura hierárquica. Então, a gente brinca e diz que é uma estrutura, é uma organização anárquico-armorial. O armorial vem lá de Pernambuco, que é a minha terra. Então, não tem amarras institucionais e, portanto, não tem o compromisso de fazer uma fala formal e não é limitado por compromissos institucionais. Tem uma troca muito generosa de conhecimento que acontece todo o tempo, em todas as atividades, e que é muito rara mesmo no meio acadêmico, entre departamentos de uma mesma instituição, por exemplo. Tem sido um excelente espaço de aprendizado. Além da nossa própria produção, nós temos convidado e discutido e aprendido muito com cientistas que estão baseados no Brasil ou fora do Brasil, que têm vindo conversar com o observatório em eventos fechados, que são somente para os membros do observatório, discutindo questões importantes, às vezes delicadas, né, em relação a tudo que envolve a pandemia. Nesse sentido, a gente tem desde abordado questões que envolvem meio ambiente até todos os bastidores, digamos assim, ou alguns dos bastidores da abertura de escolas em São Paulo ou em qualquer outro local. Essa rede é ampla, né, e ela inclui cientistas, estudantes de pós-graduação e profissionais que estão inseridos em algumas estruturas do SUS.
Eu vou, para terminar, citar um exemplo, né, que eu acho que talvez seja emblemático da riqueza que é tudo isso. Esse aqui é Leonardo, eu tinha pedido para ele gravar, mas ele ficou tímido, achou melhor escrever um texto, eu não vou ler tudo isso, mas vou dizer para vocês o seguinte. Leonardo chegou no mestrado no Instituto de Física Teórica da Unesp, exatamente no início da pandemia de Covid-19. Ele foi ser orientado pelo Roberto Krenkel, que é um dos fundadores do observatório. E, como ele diz, ele tinha uma ideia de fazer uma modelagem matemática de sistemas ecológicos, de uma maneira já bastante clara. O Leonardo é um aluno muito aplicado, muito inteligente. Ele diz que isso requer algum conhecimento interdisciplinar, mas a metodologia é muito limitada às ciências exatas. Bom, ele chega em meados de março, e em março o observatório é fundado. E ele começa a se envolver com essas atividades, se voluntaria para participar de alguns dos grupos, porque é tudo absolutamente voluntário e espontâneo, e participa do grupo de modeladores do COMO Consórcio, que é liderado pela Lisa White, baseada em Oxford. Ele começou, então, a trabalhar com epidemiologia matemática e modelagem nessa iniciativa. Nisso, ele mudou o projeto para a COVID, né, começou a fazer modelagens avaliadas à COVID e a desenvolver modelos que se propunham a responder a questões que a gente tinha naquele momento da pandemia. Então, por exemplo, qual seria o melhor intervalo entre doses de vacina de COVID num cenário de falta de vacinas, quando a gente não tinha ainda vacinas no Brasil. E, para fazer isso, a gente montou um subgrupo que envolvia epidemiologistas, uma pessoa como José Cássio de Moraes, pessoas com especialização em vigilância, pessoas que conheciam os sistemas de informação e a operacionalização de vacinas, de campanhas e distribuição de vacinas, que puderam, então, permitir ao Léo desenvolver o seu projeto. Ele também se envolveu com uma outra parceria estabelecida com o Observatório, com a Cristiana Toscano e um grupo com pessoas de vários estados do Brasil, que atendeu a uma chamada do CNPq, envolve parceria com o Observatório, e ele também está aí envolvido produzindo modelos para essa iniciativa. Então, além das parcerias com o pessoal da Fiocruz, eu acho que eu só leio o que o Léo escreveu aqui, né? Sem o observatório, eu provavelmente estaria limitada a uma área bem específica de atuação e não teria sido possível adquirir conhecimentos tão variados como os que ele possui agora, sem falar em todas as relações pessoais e de amizade. Então, dado esse breve relato acerca do observatório, com o que a gente se depara, né? Como é que a gente poderia assegurar essa praxis para fora de um momento como este, para além de um momento como este? E, por outro lado, o que a gente poderia levar desse aprendizado extremamente rico de volta para as nossas instituições, para os nossos programas de pós-graduação? Essas são questões para as quais a gente não tem resposta, mas espera que o debate nos ajude a encontrar. Então, muito obrigada, eu fico à disposição para perguntas e comentários no momento do debate. Tu estás no mudo, Gunnar. Desculpa. Obrigada, Maria Amélia. Muito bom você trazer para a gente a experiência do Monitora Covid-BR, do Observatório, né? Observatório Covid-BR, muito, muito interessante, realmente. De novo. Gunnar, você ficou mudo. Pois sem querer que vai. O que eu queria dizer é que é muito interessante você trazer para a gente esse trabalho que, de fato, é uma organização de rede interinstitucional, interdisciplinar, mas possível, viável, e que a Covid permitiu, né, vocês terem essa experiência e acho que essa experiência vem se expandindo.
Eu gostei muito da definição que você falou, um espaço anárquico armorial. Muito interessante. Agora, o desafio, de fato, é esse, né? Como isso pode interferir de uma forma mais organizada nas nossas instituições, nos nossos programas, e essa experiência ser, de fato, multiplicada, né? Muito obrigada, Maria. Então, eu passo agora para o Pedro falar sobre o papel dos pesquisadores no enfrentamento da pandemia. Ele sofreu muito isso, né? Mas ele tem uma experiência também para contar para a gente. Vamos lá, Pedro. Em primeiro lugar, muito obrigado, Gunnar, obrigado a toda a comunidade da Abrasco. O Congresso Brasileiro de Epidemiologia faz parte da minha trajetória, mas na maioria das vezes de forma presencial. Tenho que admitir que é uma experiência bastante diversa participar do Congresso de modo virtual, ainda mais no momento que eu estou na Califórnia, nos Estados Unidos. Aliás, não são nem 7 horas da manhã ainda, mas eu fiz questão de participar aqui para tentar trazer um pouco dessa visão do papel dos pesquisadores durante essa pandemia. Eu acho que a primeira coisa que precisa ser dita aqui, nessa compreensão um pouco do que está acontecendo, é que os pesquisadores brasileiros e os pesquisadores da saúde coletiva brasileira, eles têm feito um trabalho belíssimo de resposta num momento bastante adverso. Eu acho importante pontuar isso, porque não teve nenhum pesquisador brasileiro, pelo menos pesquisador e pesquisadora que eu tenha conhecimento, que adotou uma postura assim, já que a ciência tem sido desvalorizada, já que o orçamento tem sido cortado anualmente, então nós não temos como colaborar nessa pandemia. Ao contrário, os pesquisadores e pesquisadoras brasileiros, durante esse momento, apesar de todas as dificuldades, eles levantaram e disseram como que a gente pode colaborar com a sociedade brasileira para enfrentar esse momento. Então, o Carlos e a Maria Amélia apresentaram a forma como os lugares onde eles estão colaboraram com a pandemia. E eu vou começar, nos primeiros minutos da minha fala, falando o que nós, da epidemiologia da UFPEL, fizemos para colaborar durante a pandemia. Quando chegou, especialmente ali no começo de março, quando começou a chegar a pandemia no Brasil, vários de nós, especialmente até o César, Victora, o Aloísio, a Ana Menezes, a Iná, o Bernardo, e eu também um pouco, os pesquisadores epidemiologistas da UFPEL começaram a ser questionados naquele desespero que existia no país para entender o que se poderia esperar daquela pandemia. E, em um determinado momento, fizemos uma reunião como grupo e discutimos o que a gente poderia fazer em relação à pandemia. Muito rapidamente, chegamos à conclusão que não seria do grupo da UFPEL que sairia uma compreensão detalhada sobre o processo biológico envolvido na Covid-19. Não seria do grupo da UFPEL que sairia o desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19. Não seria do grupo da UFPEL que sairiam grandes estudos sobre medicamentos para tratar a Covid-19. O que poderia sair do grupo da UFPEL, basicamente, eram 2 tipos de trabalhos. Um trabalho de modelagem e de previsão do futuro, similar ao que foi a escolha do Imperial College. Nós temos no nosso grupo pessoas capacitadas para fazer trabalho de modelagem. Ou então o que acabou sendo a nossa escolha. Não, vamos fazer durante a pandemia o que a gente vem fazendo há 40 anos. Vamos a campo, vamos apresentar dados de base populacional para ajudar a compreender esse fenômeno que é essa pandemia. Decidimos, inclusive, não ir para o caminho da modelagem, porque achávamos naquela época que tinham grupos mais habilitados do que nós, no Brasil, para fazer esse movimento. Então, um primeiro passo que eu acho importante destacar é que o fato de a UFPEL ter ficado conhecida pelo EpiCovid não foi uma coincidência. Foi o reflexo de uma história de 40 anos.
E eu sempre gosto de destacar essa história, e nesse congresso eu preciso destacar essa história, né? O Naomar já ouviu falar isso, que 40 anos atrás, eu tinha 1 ano de idade, então deixa eu fazer essa confissão. Mas 40 anos atrás, o Fernando Barros e o César Victra iniciaram a corte de 82 com uma pergunta de pesquisa muito parecida com a do EpiCovid. O que eles entendiam na época, especialmente o Fernando com a visão de pediatra e o César com a visão de pesquisador de saúde materno-infantil? Que os dados de mortalidade infantil que apareciam nas estatísticas oficiais eram uma subestimativa. E o que então eles pensaram? Vamos fazer um estudo populacional para a gente saber qual é a mortalidade infantil de verdade em Pelotas. Foi assim que começou a corte 82. Foram a campo, confirmaram a teoria de que existia realmente uma subestimativa, mas o resultado principal do estudo naquela época não foi a diferença entre a estatística oficial e o dado populacional. O resultado que gritou na época e que gerou, inclusive, um livro histórico na epidemiologia foi a desigualdade. Então, aquele estudo de 82 mostrou diferenças marcantes, e a mais famosa de todas é a mortalidade infantil em Pelotas pelos quintis de renda, mostrando que no quintil mais rico, em Pelotas, a mortalidade infantil era parecida com os países da Escandinávia, que tinham a menor mortalidade infantil do mundo, e na mesma cidade, no quintil mais pobre, a mortalidade infantil era parecida com alguns países da África, que tinham a maior mortalidade infantil do mundo. Então, eles publicaram na época um livro chamado Epidemiologia da Desigualdade. 40 anos depois, o EpiCovid, que, por incrível que pareça, talvez seja, da história da epidemia de Pelotas, o estudo mais conhecido, o que até chega a ser um pouco de uma injustiça, porque o estudo da corte de 82 e as cortes de Pelotas, metodologicamente, são muito mais bem desenhados, muito mais importantes do que o EpiCovid, mas o EpiCovid, por uma circunstância específica, acabou sendo o estudo mais conhecido da história da UFPEL, da epidemia, mas a analogia é perfeita. Nós começamos o EpiCovid com uma pergunta de pesquisa bem singela. Olha, esse dado que está aparecendo na estatística oficial, ele está subestimado. Não pode só ter isso de caso de Covid no Brasil, ou no Rio Grande do Sul, quando começou o EpiCovid. Nós precisamos saber a real dimensão do problema. E foi para isso que a gente foi a campo, começamos a pesquisa com essa ideia, e quando analisamos os dados, de novo, confessaram 40 anos depois a mesma coisa. Apesar de a Covid ter chegado no Brasil de avião por pessoas de nível socioeconômico mais alto, assim que a transmissão comunitária começou, repete-se a tendência da desigualdade socioeconômica, que a gente está acostumado, e aparece, assim como aparece também nas cortes de Pelotas, uma forte relação com etnia, raça, que obviamente não tem nenhuma explicação genética ou biológica, tem uma explicação social e cultural. E esse resultado acabou fazendo com que o EpiCovid ganhasse uma dimensão diferente. Porque enquanto o EpiCovid foi um estudo que monitorava apenas e mostrava o quanto da população brasileira estava infectada, ou já tinha sido infectada, na verdade, o EpiCovid foi apoiado por políticos, foi apoiado pela mídia, foi apoiado por empresário, por todo mundo. Tanto que o Ministério da Saúde é que nos procurou para a gente fazer o EpiCovid no âmbito nacional. A gente estava começando a planejar o estudo gaúcho, o Ministério da Saúde nos convidou para fazer o estudo nacionalmente. E foi quando o EpiCovid gritou, os dados do EpiCovid gritaram desigualdade, que o Ministério da Saúde pulou fora da barca. E pulou fora da barca de várias maneiras que vocês todos tiveram acesso. Tanto tentando censurar os dados, quanto cortando ou interrompendo o financiamento da pesquisa no momento em que a pandemia recém começava, engatinhava no Brasil. Então, o EpiCovid tem uma história que, para alguém que olha de fora, é uma história interessante, né? É um estudo lindíssimo de monitoramento de uma pandemia antes dela começar. Nos momentos mais importantes da pandemia no Brasil,
não teve EpiCovid. O EpiCovid no Rio Grande do Sul, sim, acompanhou, viu toda a evolução da pandemia, nós temos 11 pontos de dados, mas no Brasil nós temos um dos maiores estudos do mundo que aconteceu cortadamente, interrompidamente, e não pegou os momentos mais importantes e mais graves da pandemia. Então, os primeiros 10 minutos da minha fala era situando o que a epidemiologia de Pelotas colaborou, ou poderia ter colaborado, e por que a gente foi para esse caminho do EpiCovid. E aí, os últimos 5 minutos da minha fala, eu vou destacar outra parte do trabalho da epidemiologia de Pelotas e do trabalho específico que eu também executei, que foi depoimento na CPI, que foi as entrevistas na mídia, que foi toda essa coisa que vocês acompanharam. Uma coisa importante de dizer é que tem uma personalização no Pedrinho de um processo que não é personalista. E isso é uma coisa que nem todo mundo sabe. Foi uma decisão nossa no EpiCovid de que nós fizemos uma equipe com inúmeros epidemiologistas de vários lugares do Brasil que participaram, e foi uma decisão nossa como grupo de que eu seria o comunicador científico da pesquisa. Se vocês olharem a estrutura dos artigos do EpiCovid, por exemplo, tem artigo escrito pela Maria Ângela, pela Ana Menezes, pelo César, pelo Bernardo, todos nós trabalhamos e fizemos a nossa parte sob o ponto de vista científico. A Ana Menezes coordenou o comitê de publicação, o César coordenou o comitê científico, o Aloísio coordenou todo o banco de dados, análise de dados. Então, nós tínhamos uma divisão, e nesta divisão coube a mim ser o ponto de contato com a mídia. E claro que, na época, a gente nunca imaginou que chegaria na proporção que chegou. De uma forma ou de outra, eu acabei muito exposto nesse processo, e tenho que dizer que um pouco incomodado, muitas vezes, quando colegas nossos diziam que eu estava fazendo manifestações mais políticas do que científicas. Sempre, obviamente, que todo mundo conhece as minhas tendências ideológicas, eu fui reitor de uma universidade, não tem como esconder e nem quero esconder, mas as minhas manifestações sobre a Covid, elas foram, não posso dizer sempre, mas quase sempre discutidas com um grupo de epidemiologistas da Universidade Federal de Pelotas. Então, por isso causou surpresa em algumas pessoas quando saiu um editorial na Nature Medicine, em que a gente chama de fracasso monumental da COVID, do enfrentamento da Covid no Brasil, ou quando o César lidera o movimento dos pesquisadores negando a comenda fornecida pelo Ministério da Saúde, porque só aí que alguns colegas se deram conta que a epidemiologia da UFPEL tinha uma postura em relação ao que está acontecendo na pandemia, e não o Pedro Alau, um dos professores da epidemiologia de Pelotas. E aí, esse movimento, liderado pelo César, na comenda, acabou, então, sinceramente, até aliviando um pouco o peso que nós recebíamos durante isso tudo. E eu acho que a frase mais importante para eu me encaminhar para o final dessa apresentação, ou as frases mais importantes, primeiro é a frase que eu tuitei lá no começo da pandemia e que eu acho que é importante porque a Abrasco se encaixa maravilhosamente bem nessa frase. Essa ideia e essa tentativa, nós somos grandinhos o suficiente para saber que essa ideia de neutralidade é uma piada. E a verdade é que se tem 10 pessoas sentadas numa mesa e chega um nazista e a gente continua sentado na mesa, tem 11 nazistas numa mesa. E a gente, muito no começo dessa pandemia, o grupo de Pelotas decidiu que nós não iríamos compactuar com aquilo, nós iríamos levantar da mesa. Nós estivemos tentando colaborar com o Estado brasileiro e não com o governo brasileiro até um momento, eu diria ali, até o final da gestão Taixe no Ministério da Saúde. A partir de um certo momento, nós entendemos que não dava mais e que era momento de dizer de uma forma muito direta o que estava acontecendo e denunciar o que estava acontecendo. E é o mesmo papel, na minha percepção, que a Abrasco também adotou. Então, eu acho importante a gente dizer que essa ideia de neutralidade não funciona, a neutralidade é uma posição, e dizer que alguns silêncios são muito ensurdecedores nesse processo.
Incomoda muito alguns silêncios e, felizmente, esse silêncio não é por parte da Abrasco. A nossa associação sempre esteve com uma posição muito marcada, não só neste momento histórico, mas ao longo da sua trajetória, e eu me senti muito representado pela Abrasco durante todo esse período, queria dizer isso publicamente. E a última coisa que eu quero dizer, para provocar um pouquinho, é que a insanidade desse momento, ela está se mostrando um pouco maior até do que ela deveria ser. Ontem eu escrevi um texto na Folha de São Paulo sobre retorno às aulas nas universidades, e eu notei naquele texto, pelas reações, o quanto que eu acho que a nossa população e a nossa comunidade como um todo adoeceu com o processo da pandemia. Eu acho que se a gente fizer um comitê dos epidemiologistas brasileiros hoje e discutir se no primeiro semestre do ano que vem tem que ter aula presencial em universidade, olha, é quase certo que vai dar 99% ou 100% de colegas a favor que tenha aula presencial nas universidades no primeiro semestre do ano que vem. É muito difícil, pelos indicadores epidemiológicos atuais e pela tendência de vacinação, alguém defender que continuemos com aulas remotas no primeiro semestre do ano que vem. Mas o texto gerou uma comoção entre os meus ex-colegas, reitores e reitoras, muito grande, de uma forma que parece que, se o posicionamento científico é diferente do que seria esperado numa cartilha que eu não sei quem é que desenhou, a pessoa é imediatamente adjetivada, ou o grupo de pesquisa é imediatamente adjetivado. Acho que precisamos avançar nisso. Última frase. Talvez o grande legado do EpiCovid não seja os artigos científicos, sinceramente, um estudo populacional cuja amostragem tem limitações, percentual de perdas é alto, é um estudo super importante, razoável, mas não é o maior estudo científico que o nosso grupo já fez. Mas eu acho que o grande legado do EpiCovid foi a questão da comunicação científica. Eu acho que talvez este seja o aprendizado que eu deixo como recado principal dessa fala. Acho que o EpiCovid se expôs a apresentar seus resultados de uma maneira que nenhum estudo prévio nosso fez. E a gente, ao apresentar os resultados tão diretamente para a população por meio da mídia, a gente aprendeu muito, eu acho, sobre comunicação científica. Me parece que é um aprendizado que a gente tem que aproveitar, pensando aí nos próximos anos da epidemiologia brasileira. Eu agradeço muito pelo convite, Gunnar, foi um prazer estar aqui com vocês, Carlos, Maria Amélia, e agora vou fazer o meu papel que eu mais gosto de tietar e ficar ouvindo o Naumar, que podia ouvir por umas 2 horas, que eu ia gostar igual. Um abraço. Obrigada, Pedro. Excelente as questões que você coloca. Vamos pensar nisso e queria aproveitar para dar parabéns a você e a todos os colegas de Pelotas pela resistência, pela coragem e lembrar o que você falou aqui, né? Foi muito bonita a atitude do César não aceitando a comenda do mérito, né? Científico. Muito bonita essa atitude, não só ele não aceitou, como ele organizou aquela reação de todos os pesquisadores. Isso para a gente é uma fonte enorme de orgulho e eu realmente acho que vocês merecem todo o nosso apoio. E é o que a gente tem feito, né? Todo o nosso apoio. Parabéns pelo trabalho, como você falou, parabéns pela comunicação científica e temos que aprofundar. A gente aprendeu, está aprendendo ainda, né? É alguma coisa que a gente não sabia lidar tão bem. A gente está aprendendo como se comunicar. Então, gente, passo agora para o Naumar. Naumar, que era a pessoa que eu já admirava muito. Quando ele esteve comigo na Abrasco, eu passei a admirar e continuei aprendendo muito com ele. E ainda aprendo. Naumar, muito obrigada. É uma honra poder passar para você a última fala dessa nossa mesa. Tá bom. Obrigado, Gunnar. Gunnar é sempre muito carinhosa e generosa, né? E agora, com essa aproximação, essa amizade, aí ela fica suspeita. Então... mas, olha, é uma alegria estar aqui com pessoas tão queridas, né, que eu tenho pouca chance de interagir, mas eu atendi a proposta, assim, a demanda até, mas numa perspectiva que, de algum modo, já estava em curso, que é essa persistente discussão sobre será a epidemiologia uma ciência, né? E para se discutir se algo é ciência ou não,
uma forma muito utilizada é fazer discussão interna, né? Estabelecendo assim critérios de validade científica que todos e todas e todes que constroem aquele campo, né, assumem, têm como consenso, né? Uma outra perspectiva é a perspectiva externa, quer dizer, ter assim, uma espécie de árbitro que, a partir de alguma teoria do conhecimento, alguma filosofia das ciências, alguma epistemologia, fazem uma certa designação de se é ou se não é ciência. Agora, um método que é sempre muito interessante é esse que foi proposto, para o motivo da minha fala, que é assim uma verificação de uma certa cartografia, uma verificação de limites, distinções, também equivalências, correspondências com outros campos de ciência, né? Então, essas três formas, elas são, evidentemente, complementares. Nenhuma delas é capaz de garantir, de um modo assim, sólido e permanente, essa tal dessa cientificidade, né? Aí, o que eu fiz, eu tentei organizar isso numa apresentação, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, para nos ajudar a refletir juntos sobre uma questão que está aberta, é uma questão que está muito atual. E, aliás, a pandemia intensificou esse debate, porque, de repente, todo mundo é epidemiologista no Brasil, né? Todo mundo se diz epidemiologista no Brasil. É claro que tem uns com mais intensidade, mais frequência, por exemplo, os infectologistas. Eu acho que é capaz dos infectologistas desistirem do nome para se chamarem epidemiologistas depois da pandemia. Outra área que também tem feito assim, uma certa competição pela pertença, né, é a área das ciências de dados, se chamando genericamente, né, ciências da computação. Muita gente se deslocou de processos matemáticos, analíticos, de outros fenômenos, para se concentrar na pandemia. E, de repente, também estão se chamando de epidemiologistas, né? E por aí vai, né? Então, a gente pode ver isso também também pela atratividade, uma certa moda acontece com a pandemia, o que, para o lado da epidemiologia, tem um elemento, eu diria, um elemento positivo de visibilidade, né? Gunnar, no G1, né? Aí, Pedrinho, assim, em toda parte, né? Também, Amélia também pontificando, né? Carlos Machado, muita gente realmente com a formação epidemiológica ganha um espaço, e aí aquilo que era uma obscura, eu vou caricaturar, né? Uma obscura ciência que, em alguns lugares, é uma parte contestada da saúde pública e que, no Brasil, é uma parte sólida do tripé da saúde coletiva, chamada epidemiologia, ganha esse holofote, esse cenário. Então, o que eu vou discutir, eu fiz aqui uma pequena intervenção no texto proposto, do título, né? Uma articulação e integração da epidemiologia com outras áreas do conhecimento. E essa formulação, deixa eu fazer uma apresentação, em formato de apresentação, para vocês entenderem, essa formulação das ciências, buscando uma certa organização, integração, articulação, desde a Idade Média. Aí é século XIII, uma iluminura, a árvore do conhecimento, ou a árvore da ciência, porque ciência quer dizer conhecimento, originalmente, né? Com raízes e com troncos, né? E para vocês verem aqui na lateral, é uma espécie de grande diagrama, aliás, talvez seja um dos primeiros infográficos na história, né? Um infográfico maravilhoso, deixa eu mostrar aqui em detalhe, né? Que consta daquele grande movimento do enciclopedismo. Aí já estamos no século XVIII, né? Onde essas duas figuras, o D'Alembert e o Diderot, tomaram como projeto, né,
fazer o mapeamento não só do conhecimento, mas também das práticas do mundo, né? E é esse o dicionário das ciências, das artes e dos ofícios. Eu fico fascinado nessa altura, né, em que certas regras de publicação ainda não estavam estabelecidas, então essas páginas de rosto são objeto de muita reflexão, né? Nesse caso, vejam que o patrocinador do projeto foi um mega projeto na época, chegou a ter 50 volumes, né, com contribuições de todos os sábios conhecidos e legitimados do mundo, mas vejam que o patrocinador, o arquiduque Pedro Leopoldo, né, tem mais espaço na apresentação do que os autores, os organizadores, e etc. Mas é um momento que há um mapeamento do campo da ciência que se constituía, estava já se diversificando. No final do século XVIII, essa figura, vocês estão vendo aqui, deixa eu só assinalar como assim o destaque. Vocês estão vendo essa figurinha aqui, figurinha pequena, né? Isso aqui é uma gravura da época, reproduzindo uma conferência de Immanuel Kant, né? Porque Kant, ele, como todo professor universitário, ele ganhava mal, né? Mas no verão ele era convidado pelas cortes para fazer conferências. E ele fazia conferências sobre tudo, porque deve ter sido o último sujeito individual enciclopédico, né? Ele falava de marés, falava de cometas, de estrelas, filosofia moral, pedagogia. Na obra dele antecede muitos dos nomes de ciências. Hoje se encontram na obra de Kant, né? Kant também tem uma fama, porque ele era uma pessoa, ele era baixinho, corcunda, coxo, e tinha essa fisionomia. É uma caricatura da fisionomia dele, mas ele era assim praticamente o sintetizador do iluminismo, né? Tem até um texto dele que o título é O que é o Iluminismo? E há toda uma discussão da ciência como filosofia natural. E essas distinções que aparecem depois da grande síntese de Kant, né? Essa distinção entre ciências naturais e ciências morais, aliás, ciência moral aí não tem o sentido de moralidade, moralismo, nem mesmo de somente ética, né? Ciências morais no espectro das ciências do homem, da humanidade, que hoje chamaríamos de ciências humanas e sociais, etc., né? Esses binários que aparecem, né? E que chega hoje numa simplificação de que ciências é somente a ciência da natureza. E tem, claro, uma questão que nunca consegue uma classificação tranquila, que é as matemáticas, né? As matemáticas, há toda uma discussão secular sobre se é ciência e se o Estatuto de Ciência não diminui a matemática, né? A outra também que, de certa maneira, se insubordina a esses binários são as letras. E, a partir daí, as artes, né? E no século XIX, toda uma incorporação tecnológica, né? E é muito recente, eu diria até que essa profissionalização da figura do espaço, melhor, do espaço da filosofia, é uma coisa recente, né? Até criando um certo reforço àquilo que eu mencionei do árbitro externo da cientificidade das proposições, das formulações de campo. Então, hoje, a gente tem assim, um pouco uma certa simplificação tradicional, ciências naturais, e aí está a física como a grande
a astronomia, até uma especificação até mais antiga do que a física, a química, a biologia, mais recentemente uma ecologia, em contraposição às ciências humanas, com uma série de contestações, história, geografia, filologia, e as ciências sociais foram sendo desenvolvidas, basicamente no século XIX, início do XX, economia, sociologia, antropologia, ciência política. Isso é o que resulta do iluminismo e atravessa o século XIX, e no final do século XIX é formalizado por essa figura, o Wilhelm Dilthey, que incorpora toda uma lógica que não é nem bem uma lógica, todo de pressupostos da filosofia alemã, Kant, Hegel, e propõe que existem ciências do espírito. Só que espírito, aí, novamente, numa concepção interpretativa, quase que em oposição a uma concepção explicativa, que seria das outras ciências. Por que eu estou fazendo toda essa introdução? É que complexificou tremendamente a árvore do conhecimento, deixa de fazer sentido, né? E tudo isso para a gente ter elementos para até discutir. Eu até não estou pretendendo, viu, Gunnar, nem assim chegar perto de propor conclusões, né? Onde é que está a epidemiologia nesse emaranhado, nessa imensa complexidade, nesse sistema extremamente enriquecedor? E aí eu peguei aí da apresentação de Amelinha, né? Tá tudo aí, porque a questão da epidemiologia, aliás, esse diagrama de Venn está fantástico, Amelinha, porque a questão da epidemiologia não é que o problema de como ela se situa na cartografia das ciências, mas ela está numa intersecção de muitos campos, não só de saberes, mas campos de constituição de práticas também, né? E isso torna essa questão uma questão super atual, como eu disse, mas também uma questão crucial. Até porque alguém pode dizer, raciocinar de numa referência invertida. Não onde está a epidemiologia na cartografia das ciências, mas que formas, que estilos, que modos de fazer ciência contribuem para a epidemiologia, quer dizer, ela incorpora, ela introjeta, utiliza, né? E essa é uma questão fascinante. Eu acho que a pandemia reabre num grau de complexidade até inesperado. Eu vou interromper aqui o compartilhamento, só para a gente já continuar. Num grau de complexidade, mas também de centralidade suficiente para a epidemiologia superar algumas crises de identidade que ela tinha enquanto era constituída ou estruturada ou instituída por epidemiologistas, quer dizer, sujeitos que assumiam um tipo de identidade, e mais ainda nesse momento em que muitos sujeitos de outros campos de práticas, de aplicações, também postulam essa entrada em algo que sempre foi um campo muito aberto, sempre foi um campo muito permeável, né? Mas que, com a pandemia, ganha uma centralidade não só no imaginário, mas também na própria constituição das políticas que têm sido, digamos, provocadas ou agudizadas face à crise sanitária, política, econômica, social da pandemia da Covid-19. Então, foi isso, Gunnar, que eu pensei em trazer para a nossa conversa, né? Obrigada, Naumar. Eu vou ser bem sintética. Simplesmente brilhante você foi, viu?
ajudando a gente aqui a pensar. Então, olha, eu que já era sua fã, continuo cada vez mais. Naomar, Naomar, Pedro, Maria Amélia e Carlos, nós temos algumas perguntas aqui. Eu não sei que tempo que a gente vai ter, porque nós tivemos aquele problema do início, né? A princípio seria até 12h40. Então, a gente tem um pouquinho mais de 10 minutos, tá? 10 minutos a mais, Então tá. Então, olha só, eu vou ler as perguntas que chegaram. Eu acho que, pelo que eu estou vendo aqui, as perguntas são para todos, viu? Então, deixa eu ver se eu consigo sintetizar. Aqui, ó, peraí. Ana Paula Dias pergunta: como tornar a epidemiologia mais palatável para os de saúde que atuam na linha de frente? Tem a ver com todos vocês. Vamos falar dessa enquanto eu vou pegando as outras? Quem quer começar falando dessa? Acho que pega um pouco do fio do Pedro, depois do Naomar. Eu posso começar. Eu acho que é essa então. questão da comunicação científica, Gunnar. Eu acho que Pois é. a gente tem uma questão que sempre foi um desafio para nós, uma dificuldade de os alunos da graduação já valorizarem a epidemiologia. Por quê? Porque a gente tem uma lógica de conhecimento que usa muita ferramenta de estatística, usa muita ferramenta que não é do dia a dia dos alunos. Eu acho que a forma da gente começar a reverter isso, Gunnar, ela parte da formação. E acho que a gente vai ter que fazer um retorno, especialmente nas disciplinas de metodologia da pesquisa e etc., para que os profissionais da saúde, lá na graduação, voltem a discutir coisas que a gente parou de discutir, de pressupostos básicos da ciência, de importância da dúvida, de importância da consistência, porque isso é o que vai chamar a atenção dos alunos. Hoje, com a questão da fake news, etc., esse tipo de tópico vai ser muito mais interessante para os alunos do que a gente trazer tipo de estudo, se é transversal, se é caso controle, etc. Então, eu acho que é um movimento de aproximação que precisa começar lá na formação. E claro que, para quem não vai ser mais exposto à formação inicial, porque já passou, a única maneira é a comunicação científica e a gente se livrar um pouco do nosso excesso de tecnicidade. A gente precisa entender que, em alguns casos, a forma como a gente comunica tradicionalmente neste congresso ou nos outros congressos da área é uma forma muito conversando com nós mesmos e a gente precisa ter coragem de usar uma linguagem mais simples. É o que eu tenho para colaborar, uma resposta bem burocrática, mas eu acho que é o caminho mesmo. Eu queria reforçar isso, que eu ia falar exatamente sobre isso. Acho que para nós no Observatório, por exemplo, foi um aprendizado ter que estar se comunicando regularmente. Isso não faz parte da nossa formação, não faz parte do nosso treinamento. E não é só repassar resultados através ou a partir do método, mas é estabelecer uma comunicação em diálogo, né, com as demandas que estão sendo colocadas. Esse é um grande desafio que eu vejo para a formação, né, de pesquisadores e professores de modo geral, e a gente vai ter que avançar, acho que certamente nisso, como o Pedro chamou a atenção. Isso aí, gente. Naomar e Maria Amélia querem falar um pouco disso? Não, estou satisfeito aí, ótimas respostas, concordo. Eu também, acho que a gente pode prosseguir, excelente, concordo integralmente. Então tá, então vamos passar para mais outra aqui, ó. O Laio Magno, da Comissão Científica da UNEB, né? Ele está perguntando para você, Naomar. Muito legal eu ouvir você, pensando em algumas teses de Kant sobre conceitos a priori e a posteriori e princípios de causalidade, quais são os desafios da epidemiologia para estabelecer relações causais em períodos de pandemia e novas doenças, vírus, virais, né, como foi a Covid? Bom, primeiro um abraço a Laio, né? Professor se orgulha, né, dos alunos que estão avançando aí na vida e na carreira, mas, Laio, acho que a pandemia recuperou uma questão que a epidemiologia das doenças não transmissíveis, a maioria delas crônicas não transmissíveis, né, que foi uma perspectiva pesadamente probabilística.
Só que essa força da ideia de risco como probabilidade persiste inercialmente, e eu acho até que, no caso da pandemia, está atrapalhando bastante, até para a compreensão de algumas questões que são fundamentais. As cadeias de transmissão, elas não são rigorosamente probabilísticas, elas são mais markovianas do que estocásticas, o que quer dizer que existe uma estrutura no processo de transmissão que precisa ser entendido para ser combatido nos seus elos. Você quebra uma cadeia rompendo ou barrando os elos, né? E a epidemiologia, digamos, a epidemiologia dita moderna das probabilidades está fazendo com que as pessoas achem que a proteção é probabilística. E aí tendem a compreender a questão da pandemia como uma causalidade difusa. E não é uma causalidade difusa, é distinta. Claro que está no campo da epidemiologia, mas a gente precisa de algum modo, resgatar uma forma de compreensão da determinação das doenças que é diferente daquela de maiores ou menores probabilidades condicionais de ocorrência de casos de efeitos adversos, de complicações, de óbitos, de sequelas, né? Que, assim, rigorosamente, o modelo da probabilidade não é tão eficiente quanto modelos que aliás, são desvalorizados por algum motivo, né, como descritivos, né? Então, uma certa epidemiologia que foi escanteada como descritiva, de repente, ela precisa voltar ao cenário, até para prevenir bobagens que estão sendo ditas, tipo assim, 80% da população precisa ser vacinada para adquirir imunidade completa. Ou então, agora eu tomei as 3 doses e estou totalmente protegido contra a Covid e seus problemas. Coisas desse tipo que retoma a questão anterior, que é aquela da comunicação científica, né? Que tende a simplificar para se comunicar. E isso cria um dilema, um desafio, em alguns casos até contradições. Obrigado pela pergunta, bacana. Obrigada, Nauma. Tem uma pergunta aqui que chegou da Eveline, que eu vou até ler e começar a falar. Existem cursos de graduação em epidemiologia no Brasil? Não, Eveline. Existem cursos de graduação em saúde coletiva, mas eu vou refazer a tua pergunta. Faz sentido ter curso só de epidemiologia? Coloca aqui para os colegas. Olha lá, o Naumar já está dizendo que não faz sentido, né, gente? Não faz o menor sentido ter um curso de graduação só em epidemiologia. Ela é uma disciplina que compõe a saúde coletiva. É a mesma percepção que eu tenho. Eu acho que o Pedro começou numa resposta à pergunta anterior, o contrário, né? Antes de ir direto para a epidemiologia, as bases do pensamento científico, tudo isso precisa ser extremamente reforçado no conjunto dos cursos, das áreas, né? Na minha percepção, e eu acho que isso é o que vai nos ajudar a traduzir isto de uma maneira melhor. Com certeza. Gente, tem mais uma pergunta aqui da Leila Pozenato, que ela fala o seguinte: como vocês pensam que a epidemiologia brasileira pode aproveitar a visibilidade e a experiência obtidas na pandemia para seu crescimento, desenvolvimento e atuação no período pós-pandemia? É uma pergunta boa. Eu acho que quem quer começar? Deixa a Amélia conversar agora. Posso começar? Vai, Amélia, começa. Eu acho que esse é um desafio muito importante, né? Eu acho que assim, as experiências que a gente relatou aqui em conjunto, aliada a toda a base que o Naumar traz em relação à constituição dos campos científicos, elas fazem com que a gente também tenha se deparado, né, com quais são os nossos limites no sentido de apropriação de fenômenos complexos, da necessidade da gente fazer muito mais abordagens e trabalhar em conjunto de maneira interdisciplinar. Eu diria que
Ontem nós tivemos nesse congresso o lançamento de um livro, e eu tive a honra de participar comentando, do nosso colega Antônio Augusto, sobre a questão de inferência causal. Quer dizer, nós temos ainda, do ponto de vista da formação, um campo para avançar bastante, seja do ponto de vista de métodos, e mesmo de uma concepção teórica que foi desenvolvida na epidemiologia mais recentemente, que ainda não é de domínio geral, por um lado, e por outro, eu acho que a gente tem que trabalhar de maneira muito mais colada com outras disciplinas científicas, com as ciências sociais, com as pessoas que estão trabalhando especificamente com ciência de dados, modelagem, ecologia. Esse desafio, eu acho que ele foi colocado de maneira muito clara durante a pandemia de Covid, e a gente tem condições de abraçá-lo. Obrigada. Pedrinho, você quer continuar? Não, eu acho que essa ideia que o pessoal gosta de usar, aquele termo momentum, eu acho que é uma ideia realmente importante. Eu acho que a epidemiologia, o Naumar falou muito bem, hoje todo mundo, de uma forma ou de outra, quer ser epidemiologista. Um tempo atrás era o contrário, né? O pessoal meio que não gostava de falar, de usar o termo epidemiologia. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar a nosso favor. E acho que a melhor forma de aproveitar a nosso favor é por meio a ciência e a epidemiologia, dentro da saúde coletiva, assumir alguns espaços que ela não assumia antes. Eu acho que talvez seja esse a única contribuição a mais que eu possa dar. Eu acho que tem alguns lugares, tanto na mídia, mas também fora da mídia, que a epidemiologia tem que assumir e dizer, não, esse lugar é meu. Por exemplo, uma coisa bem simples, discussão sobre saúde dentro das universidades, planejamento de saúde das universidades, programas de promoção de saúde. Eu acho que a epidemiologia tem que usar o momento para entrar em lugares que ela não está ainda tão consolidada. Seria, assim, a contribuição a mais que eu daria. Carlos, quer falar, Carlos? Não, só contribuir à questão da Leila. Eu vejo muitas possibilidades de avanço nesse momento. Eu acho de uma epidemiologia com um diálogo muito forte com a vigilância em saúde, né, de modo geral, né, que envolve também a epidemiologia, não é? Uma epidemiologia mais aplicada, conectada com uma epidemiologia de campo também. A questão da comunicação, que eu acho que é central, não é? Porque a comunicação ela coloca o desafio da gente pensar não só o método, mas o raciocínio epidemiológico como forma de diálogo, não é, com a sociedade. E a Maria Amélia já chamou a atenção de uma epidemiologia também em diálogo com as ciências sociais, não é, não somente, mas também, principalmente, que é uma epidemiologia mais contextualizada, não é, do ponto de vista dos problemas, né, sociais, no que diz respeito, principalmente na nossa realidade, as desigualdades, mas não somente, mas também as tensões políticas que continuarão, não é, certamente pelos próximos anos, não se encerram nesse momento. Então, eu vejo um momento assim muito propício para a epidemiologia, né? E eu não sou epidemiologista, mas na minha formação, e Naumar fez parte da minha formação, como na maior parte de todos, uma epidemiologia sem números lá atrás, quando eu estava começando o doutorado, o que eu aprendi na saúde pública é sem raciocínio epidemiológico você não tem como avançar, não é? Inclusive em colocar questões até para a organização dos próprios serviços de saúde, né? É isso. Naumar, quer fechar com essa pergunta? Eu contribuí só com duas reflexões. Gostei as respostas são complementares e todas elas relevantes. Mas eu acho que a pandemia, de alguma forma, consagrou uma perspectiva que tinha sido ambicionada pela epidemiologia clínica há algumas décadas, né? Que é isso que estão chamando de pesquisa translacional. O sucesso das respostas, e realmente é um sucesso, é um inegável sucesso histórico, né? O sucesso das respostas tecnológicas à pandemia se deveu à capacidade de articular
produção de conhecimento em diferentes escalas e planos de realidade do processo complexo que é a pandemia, né? Isso é translacional, isso quer dizer ciência translacional, pesquisa translacional. E não tem disciplina específica, científica, instrumentalizada, tal como a epidemiologia, para dar conta do espectro inteiro. Até mesmo naquela ponta mais difícil, que é a ponta do que estão chamando da dimensão sindêmica do processo pandêmico, né? Que a epidemiologia tem condição de fazer isso. Então, eu vejo assim se a gente souber, assim, como conjunto, como rede, como comunidade de pesquisadores, avançar nesse enorme capital simbólico e científico, né? Eu antevejo que a epidemiologia continuará sendo crucial, ela sendo epidemiologia, né? E não se deixando apropriar por outros saberes que, na verdade, vão querer somente aproveitar de alguns dos traços e das potencialidades do nosso campo científico, né? Gente, eu acho que é isso mesmo, Naumar. Fechando, então, não veio mais nenhuma pergunta, eu diria o seguinte, foi excelente o debate, a gente conseguiu, de uma certa forma, passar por todas as experiências, e essas experiências estão fazendo com que a gente consiga avançar refletindo, mas eu acho que a epidemiologia tem essa capacidade, né, de juntar todos os fios. Eu acho que entre todas as coisas que foram lembradas e elencadas aqui, eu chamaria a atenção de que um fio fundamental que a gente não pode perder, e nós tivemos na nossa formação isso, muitos de nós tivemos, mas eu acho que talvez alguns mais jovens não tenham passado por isso, é conhecer qual é o trabalho do profissional de saúde no campo, na vigilância. Eu acho que isso falta um pouco, né? Eu acho que, nesse sentido, a pergunta que veio, existe o curso de graduação em epidemiologia? Não, existe de saúde coletiva. E isso é uma coisa importante, a gente mostrar que, além de todo conhecimento, tem quem está lá na ponta, tem quem está fazendo a promoção da saúde, quem está fazendo a prevenção. E muitas vezes a gente acaba não somando isso a todo o conhecimento disciplinar que a gente tem. Então, eu agregaria tudo que foi colocado, ciências de dados, por exemplo, as pessoas de ciências de dados não passaram por essa experiência. Agora, nós, epidemiologistas, pela nossa própria origem, formação e pela profissionalização de onde nós viemos, a gente, em algum momento, viu isso. Isso faz muita diferença. E para nós que tivemos assim, a capacidade, ou a possibilidade, né? Não a capacidade, a possibilidade de estar falando com a mídia, isso fica muito claro, porque as perguntas vêm por aí, entendeu? As perguntas vêm por aí. Usa ou não usa máscara se eu tenho na minha casa 3 pessoas? As perguntas, mesmo dizendo que eu sou epidemiologista, as perguntas vinham por aí. Então, aí que tem o jogo, é saber pegar essa visão que as pessoas têm da recomendação individual e passar para o coletivo. E aí a gente tem que se somar, né, a todas as pessoas que trabalham e mostrar, olha, tem isso, mas tem o SUS, tem o Sistema Universal de Saúde, tem profissionais que trabalham com isso, tem a capacidade da interação, isso é fundamental, a interação entre o que a gente faz e o que os serviços fazem, e essa daí eu acho que é talvez a maior riqueza da epidemiologia brasileira. O tempo todo trabalhou com academia, mas também com serviço. Tanto que, se a gente for ver, grande parte dos inscritos nos nossos congressos são profissionais que estão no serviço e fazem aqueles trabalhos e enviam seus trabalhos mostrando o que foi. Então, assim, a possibilidade, a riqueza que vem daí, a gente tem que saber lidar com ela. Tem que saber lidar e mostrar que é assim que a gente vai responder. Então, eu diria que foi ótima conversa, foi ótimo debate e a gente não desistiu. Cabe agora, e aí eu acho que fica a recomendação para a próxima comissão de epidemiologia, é fazer um plano diretor que dê conta de tudo isso, que consiga jogar num plano diretor para a epidemiologia no Brasil todas essas experiências e toda essa capacidade interdisciplinar e interinstitucional, e também agregando, que foi fundamental na experiência que tivemos, né, Naumar, no plano de enfrentamento, agregar o controle social. A participação do Conselho Nacional de Saúde no plano de enfrentamento à pandemia foi fundamental para a gente poder estar
entendendo, inclusive nas recomendações, a gente conseguiu realmente aprimorar e fechar, né, com um documento bastante complexo, mas completo, eu diria. Tá? Olha só, muito obrigada, foi muito bom estar com vocês, e a gente fica aqui, né, ouvindo e continuando participando desse maravilhoso congresso, que é o 11º Congresso Brasileiro de Epidemiologia. Muito obrigada a vocês, gente. Vamos em frente. Bom dia a todos. Seguimos. Obrigada e uma boa tarde, bom congresso. Gente.